Chegamos ao nosso 14º vídeo. Mando um abraço especial para o Zacarias e para a Simone que estão recuperando a sua saúde. Em nome de Jesus, vocês estão curados. Quero mandar um abraço para a Juju, está em Teixeira de Freitas. Estamos orando por você. Deus está renovando as suas forças, minha princesa linda. Queridos, hoje eu quero falar sobre algo muito importante. Nós somos filhos de Abraão. A aliança de Deus com Abraão não foi revogada pela lei mosaica. Na verdade, a aliança da lei passou, mas nós continuamos debaixo da aliança de Abraão. Todos nós que cremos somos filhos de Abraão e participamos das promessas feitas a ele. A nova aliança é uma continuação da aliança de Deus com Abraão. Em Gálatas 3, a partir do versículo 13, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A palavra do Senhor é muito específica quando diz que nós fomos resgatados da maldição da lei e que agora recebemos a bênção de Abraão. Mas qual foi a bênção de Abraão? Se nós queremos viver debaixo dessa bênção, precisamos conhecê-la. Em Gálatas 3:29 nós lemos que somos de Cristo. Se somos de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Se você creu no Senhor, você se tornou filho. E se nós somos filhos, também somos herdeiros. Ser herdeiro é algo muito bom. Uma herança nos fala que nós recebemos algo pelo qual nós não trabalhamos e nem sequer merecemos. Recebemos a herança simplesmente porque nós estamos ligados a alguém e fazemos parte do testamento. Você não precisa trabalhar para a herança. Você é amado, é herdeiro segundo a promessa. Sabe qual promessa é essa? A promessa feita lá em Romanos 4:13. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pela fé, Abraão recebeu a promessa de ser herdeiro do mundo. Você consegue perceber como essa promessa é extraordinária? E o mais sensacional é que nós somos filhos de Abraão pela fé. E por isso também nós somos herdeiros deste mundo. Isso significa que todos os bens, todas as riquezas e vantagem são nossos por direito. Não precisamos ficar encabulados com isso. Essa é a verdade. Somos herdeiros de uma grande riqueza. A palavra de Deus diz que Abraão se tornou muito rico. Ele certamente experimentou na sua vida o que significa ser herdeiro do mundo. Gálatas 13:2. Ser herdeiro do mundo não significa que cada um de nós se tornará um magnata multimilionário, mas que cada crente está debaixo da bênção da prosperidade de Abraão. Deus deu uma ordem a Abraão e ele disse: Abraão, sê tu uma bênção. Gálatas 12:2. Cara, como é que você pode ser uma bênção se você vive uma vida amaldiçoada? Como é que você pode ser uma bênção se você vive na pobreza e na miséria? A bênção de Abraão inclui prosperidade e sucesso na vida. Esse sucesso na vida de um crente é um sucesso integral, que permeia todas as áreas da sua vida. Agora, como nós podemos ser herdeiros desse mundo se nós vivemos quebrados e endividados? Certamente, a bênção de um ser que é herdeiro do mundo inclui prosperidade e suprimento abundante. O segundo aspecto da bênção de Abraão que eu quero mencionar é ter uma vida saudável e forte. Queridos, o Senhor renovou a juventude de Abraão e Sara de uma forma extraordinária. Abraão, com 100 anos, foi pai de Isaac, depois teve mais um monte de filho. Sara, uma mulher que hoje uma mulher de 65 anos dá à luz de forma natural, seria impossível. Mas Sara, com 90 anos de idade, deu à luz de forma natural, normal e ainda amamentou. Queridos, a palavra diz, lá em 1 Pedro 3, versículo 6, é que o Senhor chama de filhas de Sara a todas as irmãs que creram em Cristo. Cada irmã pode ter a juventude renovada como ela teve. O Salmo 103, de 1 a 5, diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. E não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia.
Queridos, nós podemos ter o nosso corpo renovado e experimentar tudo isso no Senhor. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência recebeu a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Romanos 13, 4, de 13 a 16, pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência. A afirmação de Paulo é: não foi pela fé que Abraão recebeu a promessa de herdar, não foi pela lei que Abraão recebeu a promessa de herdar o mundo, mas pela fé. Isso significa que somente aqueles que vivem na esfera da graça é que podem desfrutar da bênção. A lei, ela não anula a promessa. O princípio bíblico é que a aliança de Deus com Abraão foi estabelecida unicamente pela fé. A única exigência era a fé na promessa de Deus. E uma vez que a promessa tinha sido ratificada com uma aliança, ela não poderia jamais ser cancelada. A lei veio somente 430 anos depois de Abraão, mas ela não podia anular ou revogar a aliança que Deus tinha feito com Abraão. O raciocínio é simples. Se Deus tinha resolvido lidar com Abraão somente por meio da fé na promessa, então por que ele iria mudar, determinando que o homem deveria obedecer à lei a fim de agradar-lhe? Já que Deus não muda, como poderia ele pregar o evangelho a Abraão e 430 anos mais tarde ordenar um novo, ou seja, ordenar ao povo que cumprisse a lei a fim de satisfazê-lo? A lei não foi dada como meio de receber a bênção, mas com o propósito de expor o pecado do homem. Até o dia em que Deus concedeu a lei, ele lidou com Abraão e seus descendentes unicamente pela fé e na graça. Queridos, ele os libertou por causa do sangue do Cordeiro aspergido na porta das casas. Eles ainda não praticavam a lei. A jornada dos filhos de Israel do Egito até o Sinai é uma figura da pura graça de Deus. Embora eles murmurassem, reclamassem contra Deus, ninguém foi morto naquele período, não havia lei. Queridos, a palavra de Deus, ela é muito clara. Se nós queremos realmente viver uma vida abundante, nós temos que viver pela graça. É assim que nós temos que trabalhar. A antiga aliança da lei leva você a olhar para si mesmo, enquanto a aliança da graça leva você a olhar para Cristo crucificado. O primeiro milagre de Moisés foi transformar água em sangue, mas o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. A velha aliança traz a morte, simbolizada pelo sangue, mas a nova aliança traz a vida, representada pelo vinho. Beba o vinho da alegria, da graça do Senhor, e não a tua taça de ira e indignação da lei. No Hebreus, o autor nos exorta dizendo que chegamos no Monte Sião e não no Monte Sinai. O Sinai é aterrorizante, mas a graça de Deus leva ao cumprimento do seu propósito eterno. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, a escuridão e as trevas e a tempestade, e ao clamor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjo, e a universal assembleia, e igreja dos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança. Isso em Hebreus 12, a partir do versículo 18. A aliança de Abraão não passou. Deus prometeu uma herança a Abraão e a sua posteridade. Essa promessa não era somente a terra de Canaã, pois Deus disse que através do descendente de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. O alvo de Deus não era simplesmente dar uma terra aos judeus, mas dar a salvação a todos que creem em Cristo Jesus. Toma posse dessa palavra. Você é filho de Abraão, você é herdeiro das promessas de Deus.